A paz do Senhor, amada igreja. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aqui é a missionária Sandra. Estamos mais uma vez com Minutos de Fé, trazendo uma palavra de fé e edificação para a tua vida. Amém? Que Deus abençoe o teu dia, que Deus abençoe os teus olhos, que Deus abençoe o teu foco nesse dia de hoje, que você possa estar focado no Senhor, que os teus olhos estejam atentos e fitados no Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amados, você já se distraiu? Você já pensou em fazer algo, mas quando viu, você estava distraído e acabou perdendo o foco, perdendo o alvo, perdendo o tempo? Pois é, hoje eu quero colocar esse tema para o nosso devocional, que é não se distraia. Nós não podemos nos distrair. Olha que esse mundo ele é muito atrativo. E nesse mundo há muito compromisso. Nosso dia a dia há muitos afazeres que tentam ali nos distrair, fazendo com que a gente venha perder o foco, perder o alvo. Sabe quando você tem os seus compromissos? Nós precisamos ser pessoas agendadas, né? Pessoas que aí fazem seus compromissos e cumprem esses compromissos. Mas muitas vezes é difícil as pessoas honrarem os compromissos porque elas acabam se distraindo. Hoje, o nosso maior inimigo é a distração. Deus coloca propósito em nossas vidas. E nós precisamos cumprir o propósito a qual o Senhor tem nos chamado. Eu quero ler aqui livro de Salmos, no Salmos de número 119, aonde o Senhor vai nos falar um pouquinho dessa distração. Salmo 119, verso 37, ele nos diz assim: desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Em outra versão, está nos escrito assim: desvia os meus olhos das coisas inúteis, faze-me viver no caminho que traçastes. Deus traçou um destino para nós. Ele traçou um caminho para nós. E o caminho dele é um caminho reto. Caminho, quando diz caminho reto, diz caminho certo, sem desvios. Não é um caminho torto, porque o caminho torto, ele se desvia tanto para a direita como para a esquerda. Mas o Senhor, ele nos diz que ele tem um caminho reto. Isso está dizendo que é para não ter distração. Não é para desviar nem para um lado nem para o outro. É nos manter fixado ali no alvo, no foco, tá? Nós não podemos nos distrair. O Senhor nos deu propósito e os nossos olhos não podem se distrair. A palavra do Senhor também nos diz que os olhos são a janela da alma, tá? E isso fala que quando você se distrai, você aí fica fixado em outras coisas, você está alimentando a tua alma, tá? Está alimentando a tua mente com outras coisas. E isso vai te levar à distração do que Deus tem para você. Nós não podemos nos distrair. Nós precisamos ficar focados naquilo que Deus tem para cada um de nós. No livro de Cantares, ele refere essa distração, ele simboliza essa distração como as raposinhas. Ali em Cânticos 2:15 está falando sobre as distrações, que é chamado de raposinhas. Nós precisamos tomar cuidado com as raposinhas em nossa vida, porque essas raposinhas, elas vão estragar toda a vinha, tá? Ela vai estragar toda a tua plantação, tudo que você tem plantado, tudo que você precisa fazer, todo o seu trabalho. Ela vai destruir o seu tempo, tá? Ela vai te esgotar, ela vai fazer com que você perca o alvo de coisas que são importantes e essenciais em sua vida, tá? Então, cuidado com as raposinhas, cuidado com aquilo que está te distraindo, te tirando do foco, te tirando do alvo, tá? Livro de Abacuque,
Livro de Abacuque, no capítulo 2, lá no verso 2, ele nos diz assim: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Sabe o que isso quer dizer? Não se distraia. Não pare para olhar coisas no meio do seu caminho. Sabe, agora você imagina você correndo um caminho para chegar até o alvo, até o fim da corrida. E aí você vê uma coisinha interessante, você tem que parar para você ler. Você vai perder a tua corrida. Aí aqui está falando em Abacuque, escreve numa letra bem grande, bem legível, porque quem passar correndo vai conseguir ler. Ou seja, não vai precisar parar. Sabe, no meio do teu caminho, Deus vai falar contigo. Deus vai te direção, mas você não vai precisar parar. Tá certo? Você não vai precisar parar ao longo do caminho, porque o Senhor não vai te distrair. Deus não consegue falar, ou melhor, você não consegue ouvir no meio da tua distração, no meio de muitas vozes, de muitos conselhos. Não tem como. Deus, ele vai tratar em mentes fixadas, saradas, mentes férteis, mentes focada nele, tá? Focada no Senhor, sem sair do propósito, sem uma distração na vida, sem preocupações, sabe? Porque a preocupação excessiva, ela vai te distrair. O Senhor já nos diz que nós precisamos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque no meio da ansiedade, no meio da agitação, você não consegue ouvir e nem identificar a voz do Senhor quando ele falar contigo. Olha, Deus, ele tem um propósito para cada um de nós. E o inimigo sabe disso. E ele vai tentar te tirar do foco. Ele vai fazer com que você perca o alvo, com que você se distraia. Ele vai usar todo tipo de distração. Ele vai tentar distrair a tua mente. E uma mente distraída, ela é muito perigosa, tá? Por isso, lá em Romanos 12, 2, vai nos dizer que nós precisamos renovar a nossa mente, renovar os nossos pensamentos, não deixando que ele venha se distrair com coisas. Em Provérbios 19, 21, também nos diz assim, ó: muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Você precisa aprender a ouvir a voz de Deus, porque é na voz do Senhor, é no conselho do Senhor que você não se distrairá. Se você tem um propósito de Deus, se Deus te deu uma direção, ande nessa direção. Não se distraia. Não procure se distrair, não procure se envolver com coisas que Deus não mandou você distrair. E que não mandou você se envolver. Mesmo que aquilo pareça bom, cuidado. Cuidado com convites, cuidado com parcerias, cuidado com coisas que Deus não te mandou fazer. Mesmo que aquilo pareça bom, você precisa tomar cuidado, tá? Se Deus te colocou num propósito, se Deus colocou num plano, é aquilo lá. Então aprenda a alinhar a sua mente com os planos de Deus. Aprenda a ouvir a voz de Deus, tá? Não saia do caminho a qual Deus te colocou. Deus, ele tem um propósito diferente para cada um de nós. Deus vai nos usar diferentemente um do outro. Deus vai nos usar para um fim. Assim, Deus me usa para uma coisa, Deus vai usar você para outra, tá? Então, cada um de nós temos um propósito, temos um princípio, temos um alvo a seguir. E nós precisamos estar nesses alvos. Nós não podemos se distrair. Mesmo que aquilo pareça bom, tá? Se você não tem certeza de que Deus te falou, então
Não faça. Busque ouvir a voz de Deus. Busque ouvir os conselhos de Deus. Não se distraia nos seus pensamentos. Não se distraia nas multidões de vozes, de conselhos. Mas busque o conselho do Senhor. Busque a direção do Senhor. Para que você possa entender o que Deus tem para você. Porque as pessoas não vão entender. Deus está falando é com você. É com você. E muitas vezes as pessoas não vão entender o que Deus tem preparado para você fazer. Porque não é o mês dos delas. E às vezes as pessoas, elas não aceitam mudanças. Elas não recebem bem o que é diferente. E você precisa estar alinhada com a vontade de Deus. Sabe, isso me lembra muito a passagem do profeta maior e o profeta menor, né? O profeta mais novo. É isso que fala lá em Reis, o profeta mais novo e o profeta mais velho. Onde Deus deu uma direção ao profeta para ele entregar um recado, para ele fazer algo, mas ele disse, olha, não se distraia, não coma, não beba naquela cidade e passe pelo mesmo caminho que você veio. Não converse com ninguém, lá você não vai dormir, você vai vir embora. Deus deu toda a direção, Deus deu toda a estratégia para o profeta. Mas aí veio o profeta mais velho e o distraiu. Ele disse, olha, venha, coma, beba. E o profeta disse, não, mas Deus falou que não é para mim comer nem beber neste lugar. E ele disse, não, pode vir, porque eu sou profeta e Deus também falou comigo. E o profeta mais novo, então acreditou. Ele é profeta, né? Ele é um profeta mais velho, um homem mais experiente, e o Senhor falou com ele para mim fazer então, se Deus mudou a direção, eu vou ouvir. E ele parou, ele comeu, ele bebeu, ele passou a noite. E no outro dia ele seguiu o caminho dele. E ele, quando passou naquele mesmo caminho onde ele passava, mas não no mesmo dia, mas não na mesma hora, ele se encontrou então ali com um leão. E aquele leão o matou. Sabe, às vezes Deus te tira, Deus te direciona a um lugar e ele fala para você, não faça isso, não pare isso, sabe? Deus estava ali orientando aquele homem, se você deixar para outro dia, ali vai ter um leão e aquele leão vai te matar. Então, Deus estava preservando aquele profeta. Deus deu toda a direção para ele seguir, mas ele preferiu acreditar no profeta mais velho. Olha só, não se distraia. Não se distraia. Se Deus te deu uma direção e você tem certeza que é Deus, você tem orado, você tem jejuado, você tem ouvido a voz de Deus, você tem certeza que é Deus falando contigo, não se distraia. Não se distraia com pessoas, com acontecimentos, não se distraia com vozes, não se distraia na tua mente, não se distraia nos seus sentimentos, não se distraia com os seus desejos, com aquilo que você pensa, que você acha. Mas fixe os seus olhos naquilo que o Senhor tem falado contigo. Preste atenção no que o Senhor tem falado. Você precisa prestar atenção nas pequenas raposinhas, que elas podem te afastar dos planos de Deus. E para você voltar a estes planos de Deus, é necessário ter uma disciplina espiritual para poder manter o foco. Disciplinar a tua vida em intimidade com Deus, passando tempo com Deus, para ouvir, para falar, para meditar, para refletir na palavra de Deus, lendo a palavra do Senhor, confirmando, testificando, porque o Espírito Santo, ele testifica a verdade. O Espírito Santo vai confirmar o que Deus quer para você. Amados, não se distraia. Alinhe a tua mente, os teus pensamentos, o desejo com a vontade de Deus. Não se distraia. Então não importa o que vão falar. Não importa o que vão dizer de você. O que importa é o que Deus tem te falado. É o que Deus tem falado com você. É a direção que Deus tem te dado. Não saia dessa direção. Não se distraia. Não mude o teu rumo. Não mude o teu foco.
Não perca o teu alvo. Não ande nem para a direita e para a esquerda. Continue a andar nos caminhos retos a qual o Senhor tem para a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar com você neste momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero, papai, neste momento orar, Senhor, por todos aqueles que por um momento perdeu o alvo, perdeu o foco, se desviou um pouco, Senhor, dos princípios, dos propósitos a qual o Senhor tinha para cada um. Senhor, que o Senhor possa alinhar a mente de cada um dos teus filhos. Que o Senhor possa trazer o renovo, que o Senhor possa, Pai, ali trazer, Senhor Deus, um alinhamento com o teu propósito, com a tua vontade. Senhor, mantenha cada um dentro, Senhor Deus, dos teus caminhos, dos caminhos retos do Senhor, com os olhos focados na cruz do Calvário, focado e alinhado com o Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor Deus, Pai, venha restaurar a mente, restaurar o coração, restaurar, Senhor, a tua voz no coração de cada um, Senhor. Senhor, blinda a mente, blinda, Senhor, o coração. Preserva o Senhor para o teu propósito, para a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Preserva o Senhor. Enche o Senhor, Deus, com a tua sabedoria, com a tua graça, com a tua proteção. Livra de toda contaminação. Livra de todo laço do passarinheiro. Livra, Senhor Deus, de toda construção de passarinhos, de ninhos, meu Pai, sobre a mente, Senhor, dos teus filhos. Senhor, destrua o laço do passarinheiro. Destrua, Senhor Deus, toda confusão, toda distração. Destrua todo espírito de engano, Pai. Em nome de Jesus, todo espírito de falsidade seja destruído, meu Pai. Toda ilusão, meu Pai. Todo, Senhor Deus, ali desânimo, procrastinação, seja repreendido agora, em nome do Senhor Jesus. Que o sangue de Jesus esteja sendo aplicado sobre cada mente, sobre cada coração, sobre cada pensamento, cada propósito agora, blindados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que o Senhor possa te direcionar nesse dia e que você possa voltar aos caminhos do Senhor. Que você possa agora ser disciplinado pela palavra de Deus, disciplinado pelo Espírito Santo, convencido pelo Espírito Santo, instruído pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo e que o Espírito Santo testifique a verdade do Senhor Jesus na sua vida e que você volte a viver o propósito de Deus. Em nome do Senhor Jesus, não se distraia. Mantenha firme o foco no Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Ele possa resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e te dê a paz. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Um forte abraço, que Deus te abençoe. Amém, Jesus.